Olá pessoal, o nosso conselheiro Acácio de hoje vai falar sobre a morte de Teori Zavascki e a falta de memória dos brasileiros. Desde ontem nós estamos assistindo dia da morte do Zavascki, a mídia inteira aparentemente constrangida, perplexa com a morte de Zavascki. Por trás disso, existe a preocupação com a Lava Jato e com os destinos políticos do Brasil. Vamos dividir em três partes esse nosso conselheiro Acácio, para que a gente consiga trazer uma outra perspectiva, que é o seguinte: as circunstâncias da morte do Zavascki são, no mínimo, suspeitas. Vamos pegar alguns fatos que, noticiados ontem, que indicam essa suspeição. Um dos principais membros da Lava Jato, o delegado Marcos Adriano Anselmo, soltou a seguinte frase: "Esse acidente deve ser investigado a fundo." A palavra acidente apareceu entre aspas, isso redigido pelo próprio delegado. E mais tarde, eu vi a notícia assim que ela saiu, da frase dele. Mais tarde, o próprio delegado refez o texto, mas manteve o mesmo sentido de suspeita, e ele retira a palavra acidente sobre aspas, mas já estava publicado. A Polícia Federal informou por meio de nota que abriu um inquérito para apurar as causas do acidente. A Conjur, que é um site muito importante dentro da área jurídica, expressou uma mesma estranheza sobre o acidente, cobrando providências do governo. Mas curioso foi a fala do Michel Temer, onde ele veio falar, é um protocolo, evidentemente, que tem que ser seguido, onde ele veio falar sobre a morte do juiz do STF. E é interessante, porque ele estava constrangido por não estar constrangido pela morte do juiz. E nenhum dos indivíduos do lado dele, nem o ministro das Relações Exteriores, nem o ministro da Justiça, não havia nenhuma expressão facial, nem aquela mulher, que não sei quem é, ao lado deles, não havia nenhuma expressão facial de constrangimento. Uma outra curiosidade foi a própria nota protocolar de Dilma Rousseff, porque foi Dilma Rousseff quem colocou Zavascki no STF. A própria nota de Dilma Rousseff pode ser vista e entendida como uma nota realmente só protocolar. Portanto, além desses, houve alguns outros casos curiosos no dia da morte que tipificam algo por trás do acidente, né? De modo que nós não temos, em nenhum momento, no Brasil, uma chamada da Polícia Federal, da Conjur, da Lava Jato, pedindo investigações. Isso é algo inédito e há que se ressaltar. Ora, portanto, as circunstâncias da morte, no mínimo pela PF, pela Conjur e pela Lava Jato, não é um mero acidente.
Portanto, se nós entendermos que isso é uma denúncia, e a coisa começa a ficar um pouco mais clara. Bem, o Brasil é um país comandado por uma quadrilha, da mais alta periculosidade. E a população brasileira simplesmente recusa ver o óbvio, porque ela foi adestrada como um cão para repetir uma tese falaciosa, mentirosa, de que o Brasil é um país pacífico, o Brasil é um país acolhedor, o Brasil é um país não violento, a política brasileira é uma política tranquila, etc. Enfim. Vamos aqui me lembrei de alguns assim rapidamente. Há inúmeros outros. Acidentes aéreos dentro da política brasileira. Né? A morte do Marechal Castelo Branco na década de 60. Aquela morte foi muito curiosa, porque ela teve uma singularidade, que é o seguinte. A aeronave que conduziu o presidente era um bimotor. Todos, curiosamente, a maior parte dos acidentes que acontecem são sempre com bimotor. Né? A aeronave que conduziu o ex-presidente, ela foi atingida na cauda pela ponta da asa de um caça da Força Aérea Brasileira. Ora, meu Deus do céu, todo mundo sabe como é que funciona o tráfego aéreo? Não é? Então, é absolutamente improvável que um caça da FAB atinja o avião do presidente e aquele caça esteja perdido pelo espaço aéreo. E onde aconteceu o acidente? No Ceará. Ora, o que está um caça no espaço aéreo do Ceará? Que não é uma região importante, entre aspas, fazendo ali. E o bimotor foi atingido com uma precisão cirúrgica. Tão cirúrgica que a asa do caça saiu com danos mínimos. Portanto, foi uma morte, né? Um ato ali que matou o Castelo Branco. Ulisses Guimarães corre a boca pequena e a bocas muito poderosas que o helicóptero pousou em Angra. E ali dentro tinham carros negros. Ulisses e todo mundo que estava dentro do helicóptero foi levado dentro desses carros e simplesmente desapareceram. E o helicóptero cai. O próprio acidente que matou o Eduardo Campos em 2014, né? Também com outro bimotor, onde as filmagens que apareceram e os depoimentos dos especialistas, aquele avião era como se ele tivesse perdido o motor. Vamos lembrar a morte do Roger Agnelli, ex-presidente da Vale. Morreu ele, a mulher, os filhos, todo mundo. E ele era um indivíduo fundamental para inúmeras investigações que estavam sendo feitas. Não é? Agora o Teori Zavascki, com um amigo, estava indo fazer o quê em Paraty? E tinha uma massagista dentro do carro, dentro do avião. Uma moça que a mãe não queria que ela fosse. Então, nós temos aqui alguns casos estranhos de acidentes aéreos, os quais o Brasil nunca investiga. Nunca. Né? Vamos ver alguns outros acidentes
políticos cujas situações nunca foram investigadas. A morte do Getúlio Vargas. E há mais, no caso do Theori, me lembrei aqui. Existem depoimentos de indivíduos que estavam em Angra, gente muito alta, que viram o avião. E segundo esses indivíduos, dois deles especificamente, o avião estava sem motor. Portanto, ele vinha planando sem motor. E há uma curiosidade em todos esses acidentes aéreos que eu citei anteriormente. Todos eles partem de São Paulo, em direção ao Rio de Janeiro. Não é? Nós temos, dentro do ambiente político brasileiro, algumas mortes estranhas. Getúlio Vargas, que dizem que morreu assassinado, que dizem que se suicidou. Então, Getúlio Vargas foi assassinado dentro do próprio quarto, por um membro da sua família. E há duas testemunhas oculares sobre isso, que viram tudo. Juscelino Kubitschek, o estranho acidente de carro de Juscelino Kubitschek, há muitas décadas atrás. Dona Sara Kubitschek deu uma entrevista para um jornal de Petrópolis, para um jornalista mineiro. Esse jornal, assim que ele saiu, ele foi recolhido, mas eu tenho um exemplar, porque o jornalista avisou alguns amigos que a reportagem sairia. Então, assim que a banca foi aberta, algumas pessoas foram e compraram alguns exemplares, eu tenho ele. Dona Sara dá uma entrevista em que ela entra em minúcias do assassinato de Juscelino Kubitschek. Carlos Lacerda estava com uma gripe, alguma coisa. Entra uma enfermeira com uma injeção dentro do quarto de Lacerda. Curiosamente, depois que ela sai, o Lacerda está morto. O Tancredo Neves, a Glória Maria, era a repórter da Globo que estava cobrindo naquela altura a posse do Tancredo Neves. E existe um tiro. E depois a Glória Maria desaparece durante anos da Globo. Anos. Há um momento em que o Tancredo Neves está saindo do carro, ele é cercado pelos seguranças. E há uma cena estranha. O fato é que o Tancredo Neves fica sumido no hospital de base de Brasília durante 24 horas. Depois, um dos indivíduos que era segurança do Tancredo confessou a um psiquiatra que ele havia dado facadas em Tancredo. O fato é que, em sendo isso verdade ou não, é no mínimo insólito o tiro, que foi filmado pela Rede Globo, e isso depois sumiu, e aquele sumiço de 24 horas no hospital de base, o assassinato do Celso Daniel, o assassinato do PC Farias, o câncer galopante, absolutamente impressionante, do irmão do Collor. Então o Brasil tem uma lista, a gente poderia continuar. O Brasil tem uma lista infinda de crimes políticos, todos eles tratados como acidentes. Não é? Nenhum desses personagens foram flores de candura. E é o caso de Theori Zavascki. Não é? Juntamente com isso, nós temos que nos lembrar
E não é porque a pessoa morreu que o histórico da vida dela se altera, não. Como é que esse homem vinha conduzindo a Lava Jato? Era o responsável? Sim, era. Mas é curioso, ao mesmo tempo que tem sido atribuída a ele uma grande condução jurídica na Lava Jato, Deltan Dallagnol e o Sérgio Moro, há meses, vem pedindo à população para que a população pressione o Brasil inteiro e fique do lado da Lava Jato, porque a Lava Jato vai ser destruída. A quantidade de vídeos, de áudios, de políticos brasileiros, Dilma Rousseff, Lula, vários ministros do governo atual, do Temer, dizem o próprio Temer, a história política no Brasil que tenta destruir a Lava Jato é curiosa. Então, o que nós temos aqui, no mínimo, é que aquele pedido de apoio do Deltan Dallagnol ao povo para que apoie a Lava Jato, para que ela não seja destruída, a morte do Teori Zavascki, certamente, faz parte dessa promessa que está colocada, claramente colocada, dentro do cenário político brasileiro. Portanto, a ideia de uma quadrilha ameaçando o Brasil. E parece que parte dessa ameaça está se cumprindo. O que diz respeito ao Teori Zavascki, a própria mídia noticiou que ele trouxe muitas inovações para o STF. Sim, trouxe. Inovações inovadoríssimas. Entre essas inovações, a prisão sem crime do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Os inúmeros fatiamentos da Lava Jato, né? A prisão do Delcídio do Amaral. Depois eles tentaram a prisão do Renan Calheiros, que acabou não dando em nada. E aqui a Cláudia Wilde fez um post da Alemanha muito curioso e que realmente merece compartilhar, porque no Brasil os biltres tendem a ser alçados como grandes sujeitos, notadamente quando eles morrem. Ora, então o que está havendo é uma canonização póstuma do Zavascki. E ela diz que ficou surpresa, porque os brasileiros têm uma memória muito curta. É claro que a morte dele foi, como toda morte, sofrida dentro do ambiente familiar. Agora, é preciso entender que ele não foi nenhum herói brasileiro, não fazia nenhuma tentativa de moralização da República. Aliás, tudo que esse Supremo Tribunal Federal atual não é um exemplo de moralização. Ele era um homem aliado com a esquerda, com os ideais da esquerda. Ele é o autor dos famosos embargos infringentes na ação penal do Mensalão. Não é? Ele defendeu, firme e forte, os embargos infringentes na interpretação pró-quadrilha petista. Ele garantiu a impunidade por José Dirceu e por Delúbio Soares. Ele estava sempre a postos para entender o comportamento dos criminosos e para apressar a saída dos criminosos da cadeia. Ele é o autor que vetou como prova o áudio do comportamento, do escândalo que envolveu Lula e a criatura dele, a Dilma Rousseff. Ele foi a voz, o arauto da censura ao Sérgio Moro. E a atuação profissional do Sérgio Moro
protegendo Lula e Dilma Rousseff das garras. Ele foi o indivíduo que abortou a possibilidade da prisão do Lula. Ele foi o indivíduo, portanto, que atua sempre de uma forma muito discreta, ao contrário do Marco Aurélio Mello e ao contrário do Fachin, que quando assumiu não jurou a Constituição, respeito à Constituição Federal, como lembrou outro dia muito bem Beatriz Kisses, num hangout que nós fizemos. E nós poderíamos ficar aqui lembrando das inúmeras atuações e dos inúmeros votos significativos de Teori Zavascki a favor do Foro de São Paulo e do projeto criminoso de poder do Foro de São Paulo. Portanto, esse homem não é nenhum herói de uma república verdadeira. Ele pode ser um herói de um grupo criminoso da república, vinha atendendo aos interesses não do país, nem da justiça, e embora tivesse um procedimento discreto, esse procedimento não foi o suficiente para esconder as tendências ideológicas com as quais ele compactuava. Portanto, é curioso que a própria mídia esteja endeusando Zavascki. Por outro lado, a morte dele é preocupante, sim, por uma razão simples. Se com ele já estava ruim, se ele foi tirado, quem assume o lugar dele? E quando nós olhamos para todo o STF, você poderia pensar, quem salvará? Gilmar Mendes? Claro que não. Gilmar Mendes tem feito críticas homéricas ao Sérgio Moro. Celso de Mello? Claro que não. Celso de Mello tem votado a favor de todo o projeto criminoso. Não sobra ninguém. Aqui nós chegamos, talvez, naquele ponto de passagem em que os brasileiros, extremamente confiantes na justiça brasileira, a Lava Jato é um processo de primeira instância. Já houve outros vídeos em que nós havíamos falado sobre isso. O fato do Sérgio Moro estar condenando as pessoas não significa que quando passar para a segunda, para a terceira e para quando for ao STF, o Brasil seja passado a limpo. De modo que a morte de Teori Zavascki é emblemática por conta disso. Se estava ruim com ele, o que é que virá agora? Não parece vir coisa boa, porque nada no Brasil está bem. Nada. E talvez somente a hora que essa quadrilha começar a investir com todas as letras em cima da Lava Jato, que eles já estão fazendo isso, a população vai acordar para um outro lado de uma realidade brasileira que não quer ver. Então, o problema do Brasil não é a classe política, é a república. É a república. O acontecimento da morte de Teori Zavascki não pode, de modo algum, ser
subtraído dos processos profundos de guerra entre esses grupos criminosos que comandam o país. É indiscutível esse STF comunista. E não faz o menor sentido ficar botando panos para manga no assassinato de um juiz. E descontextualizar todos esses acidentes de algum plano maior. Já passou da hora do Brasil levantar e amadurecer. Morrer todos nós iremos um dia. E a nossa morte não apaga a nossa trajetória e nem a dignifica. Não há nenhuma atitude nesse STF atual que o torne digno, sob nenhum aspecto, porque ele trabalha o tempo inteiro contra o Brasil. Teori Zavascki não foi um personagem diferente. Embora discreto, atuou sempre a favor de uma ideologia que ele expressava claramente nos seus processos. E essa ideologia é exatamente aquela que está destruindo o Brasil. Até o próximo, Conselheiro Acácio.